Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Em casa, na rua. Tô de olho, hein, vizinha? No trabalho. Na escola. Tchau, mãe. É preciso fazer muito mais agora. O futuro de nossas crianças e de todos nós está em risco. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. A cara tá limpa, Dan. O governo de Mato Grosso já disponibilizou 20 milhões de reais para os municípios combaterem o mosquito Aedes aegypti. Mas só com a união de todos, vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Vamos acabar com o mosquito antes que seja tarde. De volta, então, com a segunda parte, com o presidente do Detran aqui de Mato Grosso, Roger Jarbas. Nós encerramos a primeira parte, Roger, falando justamente desse polêmico projeto que tramita ali na Assembleia, que vai para votação, volta da votação, é pedido vista e por aí está essa discussão com relação a essa terceirização, que você já corrigiu dizendo que não é uma terceirização. Eu gostaria que você explicasse um pouco para nós o que significa esse projeto, qual a necessidade dele para o bom funcionamento do Detran, especificamente no caso de inspeção de veículos, né? Sim. Na verdade, o próprio Conselho Nacional de Trânsito, verificando as demandas dos estados, os órgãos executivos de trânsito, já tinha disciplinado o tema lá em 2011. E ele trouxe, num primeiro momento, a vistoria privada no formato de concessão. Então, os estados teriam que licitar isso e entregariam isso por meio de uma concessão a uma empresa privada para poder explorar a atividade. Entretanto, houve várias demandas judiciais, inclusive do Ministério Público Federal, rebatendo isso, falando, mas como você pega uma atividade e coloca na mão de uma única empresa? Porque a concessão, infelizmente, tem isso. Quando uma empresa vem e vence um processo estatuário por meio de concessão, ele acaba explorando sozinho uma atividade no estado todo. E o valor dessa atividade acaba sendo muito elevado, e você não tem a livre concorrência, você não tem outras empresas para poder disputar mercado e dizer, olha, vamos abaixar o preço porque eu quero atingir determinada parte da população. Estabelece um valor e esse valor é operado em todo o estado. E o CONTRAN acabou voltando atrás e editou uma nova resolução mudando de concessão para credenciamento. Credenciamento é um ato precário. A administração pública ela pode, dentro de determinados requisitos, tem que ter certa estrutura, certos equipamentos, a questão da documentação, as regras da atividade, como vai ser homologado esse laudo, como vai ser feito, quem vai controlar, enfim. Existe uma série de regras para o credenciamento. Eu posso citar como exemplo hoje de credenciamento. Nós temos os despachantes veiculares, nós temos as autoescolas, que são os centros de formação de condutores, e nós temos os estampadores de placa, que alguns chamam de fabricantes de placa. Todos esses são empresas credenciadas na autarquia e que executam a atividade de forma precária. Por que precária? Porque a qualquer momento a administração pode descredenciá-lo desde que ele pratique uma infração, uma irregularidade, descumpra com as regras da autarquia. E como eu havia dito inicialmente, não é uma terceirização. Nós não estamos utilizando o modelo de concessão, mas sim de credenciamento. Só que o Estado do Mato Grosso, lá em 2011, quando o CONTRAN começou a falar em concessão, ele criou uma lei estadual, autorizando já a concessão. Só que ela nunca foi utilizada. E o CONTRAN mudou a regra, que é a regra nacional, que é com fulcro no Código de Trânsito, que é a Lei 9.503 de 97, e a Assembleia, o Estado do Mato Grosso, no caso, não tinha atualizado a legislação estadual para o credenciamento. A única coisa que nós fizemos, por intermédio da Casa Civil, foi pedir, na verdade, a revogação da Lei 9636, que era a legislação que falava em concessão, que era o modelo antigo. De fato, eu poderia já fazer o credenciamento sem que houvesse a revogação dessa lei. Só que nós queríamos agir com o máximo de legalidade. E para essas novas empresas serem credenciadas, elas teriam que pagar taxa. Todos os credenciados do Detran pagam taxas. Tanto no ato do credenciamento, porque é um controle que a administração tem ano a ano para poder fiscalizá-lo, ele acessa o sistema Detranet, é uma série de atividades que ele executa dentro da autarquia e ele paga por isso.
Não é o usuário que está pagando. As taxas que foram previstas para se criar em lei, essas 3 taxas de credenciamento, renovação de credenciamento e de homologação de laudo, quem vai pagar essa taxa é a empresa credenciada de vistoria. Agora, de forma, às vezes até eu não consigo entender por que divulgaram que o usuário pagaria essa taxa. De forma alguma. A taxa de vistoria do Detran é R$ 22,68. O Detran migrando para vistoria eletrônica, esses equipamentos que eu disse que nós já vamos adquirir e vamos mudar o nosso modal de vistoria, trazendo modernidade. Eu pergunto, quanto vai ser a nossa taxa de vistoria? R$ 22,68. Roger, na sua opinião, por que há tanta resistência, sobretudo por parte de alguns deputados, a exemplo, a deputada Janaína Riva, que é tão crítica a esse procedimento? A que se deve isso, na sua opinião? Cada um interpreta o processo de modernização da forma como ele achar melhor. A interpretação depende do conhecimento que você tem da matéria. Se você se aprofundar no tema e você verificar que mais de 10 estados da federação utilizam o modelo de vistoria privada por meio de credenciamento, você vai começar a entender que esses estados são os estados que mais investiram em modernização. Eu posso citar como exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, que é o nosso vizinho aqui, já tem a vistoria privada eletrônica, Rondônia, Tocantins. Ou seja, há uma tendência nacional que todos os Detrans tenham sim, não como em Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina optou por retirar o serviço e credenciar, e apenas os credenciados realizarem. Nós não concordamos com isso. O Detran tem que continuar executando a atividade e mais. A vistoria privada realizada numa empresa que vai ser credenciada ao Detran só tem validade, só passa a existir aquela vistoria a partir do momento que ela é homologada. Ela vai ser validada por um servidor de carreira do Detran. Então existe um banco de imagens, ele controla online, inclusive, uma vistoria em qualquer município do estado. Então ele é muito seguro. O sistema que as empresas de vistoria privada usam hoje é mais seguro do que o dos Detrans. Okay. Por isso que nós estamos trazendo, primeiro, a empresa privada vem com a tecnologia e o Detran está vindo depois. Você vê como é o caminhar da modernização. Mas esse é o caminho. Todos os estados, e todo estado que tem foi muito bem aceito. Roger, com relação ao concurso público que teve, por que esses aprovados não foram ainda convocados? O que está impedindo esse chamamento? A grande deficiência do Estado hoje em chamar, a dificuldade em estar fazendo a nomeação e a posse desses servidores é a lei de responsabilidade fiscal. Por conta dos reajustes que ocorreram na gestão anterior do Estado e que tiveram reflexos maiores durante o governo do Estado, agora no atual governo, eles impedem, então nós comprometemos a folha do Estado acima dos limites que a lei de responsabilidade autoriza. O Estado do Mato Grosso passa por um problema seríssimo em relação a isso. Então é vedado por lei, e a lei de responsabilidade fiscal, que eu faça a contratação, a nomeação e dê posse a qualquer servidor quando eu ultrapasse determinado limite. E nós ultrapassamos em muito esses limites. O próprio governador, ele mesmo me confidenciou, falou, eu queria agora já chamar. Nós sabemos da necessidade. Todo o governo do Estado, eu posso dizer a Secretaria de Estado de Gestão, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento, todos têm pleno conhecimento das necessidades humanas do Detran. Isso nunca foi negado, tanto é que o concurso público ocorreu. Só que não houve um reenquadramento da folha de pagamento do Estado em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então existe um cronograma, a partir de uma nota técnica da Secretaria de Estado de Gestão, dizendo, olha, quando houver restabelecimento do quantitativo que é comprometido em folha de pagamento em relação à lei de responsabilidade fiscal, quando tiver isso diminuído, nós faremos as nomeações e as posses. Há uma previsão para isso? Tem uma previsão. Dentro do cronograma da SEGES, o mês de agosto já seria um ponto inicial para fazer já novas nomeações. Se houvesse uma melhora nesse quantitativo, nesse enquadramento dentro da lei de responsabilidade fiscal, poderia se chamar até 100. Se não houver, nós chamaremos pelo menos os cargos em vacância. O que são os cargos em vacância? São os servidores que aposentaram, que pediram exoneração, ou seja, que não fazem mais parte do quadro. Então aquele cargo que era anteriormente ocupado ficou vago. E esses, a lei de responsabilidade fiscal, mesmo na situação que se encontra hoje, permite o chamamento. Outros casos não. Entendi. E, Roger,
somente para a gente ter conhecimento, hoje qual é o valor da arrecadação do Detran? Qual é o orçamento do Detran para investimentos, para melhoria dos serviços? O que o Detran disponibiliza? Olha, essa questão da arrecadação do Detran ela é muito relativa. Por quê? Nós temos uma arrecadação anual, então eu vou dizer anual, que gira em torno de 400 milhões hoje, né? Só que 40% de todos esses recursos que são arrecadados pelo Detran, com exceção dos autos de infração de trânsito, que é outra regra, vamos pensar só nas taxas. 40% das taxas são, por força de lei, direcionadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública, que é a secretaria a qual o Detran está vinculado. Que são investidos, e hoje nós temos, isso é visível, o investimento em segurança pública dentro do Estado de Mato Grosso, como eu nunca vi. Eu sou da área de segurança pública, tenho quase 10 anos de segurança pública e eu nunca presenciei tamanho investimento em segurança pública. Então, de fato, houve uma mudança muito grande, uma transformação na segurança pública do Estado. E os recursos, parte deles vem de onde? Do Detran, 40%. Os outros 60% que são das taxas vão para a conta única do Estado. Isso é a lei, que existe uma legislação que determina que vai para a tesouraria única. Tudo que é arrecadado no Estado vai para essa conta única do Estado. Agora, falando dos autos de infração, que são das penalidades. Enfim, eu passei num semáforo vermelho, vou ser autuado, vou pagar esse auto de infração, esse recurso vai para onde? 65% desses recursos vão para a CESP, automaticamente. Existem outros órgãos que recebem um pouquinho, mas em regra, o grosso vai para a CESP, mais uma vez segurança pública. O restante fica no Detran. Esse restante que o Detran administra dos autos de infração não é suficiente para poder bancar toda a estrutura. Existem meses que nós ficamos no vermelho em relação ao auto de infração, mas obviamente que positivamente é investido dentro da segurança pública. Então a gente já começa com 60% da arrecadação. O Detran hoje, em termos de orçamento, gira em torno de 178 milhões, englobando folha de pagamento. É suficiente? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu tenho dito isso desde 2015. Por que ele é suficiente? Porque se nós utilizarmos os recursos do Detran de forma correta, legal, proba, o Detran consegue executar tudo e se transformar num Detran cidadão, como é o nosso projeto. O planejamento que nós temos é tudo em cima disso, é um Detran cidadão. Ele pode sim se transformar apenas com recursos previstos em orçamento. O grande diferencial é que antes o recurso era mal utilizado. Como eu citei como exemplo, R$1 milhão ia apenas no aluguel de imóveis e na aplicação de vigilância armada para guardar sucata. Isso é só um exemplo. Então, olha quanto se gastava com lacre veicular, R$6 milhões ano com lacre veicular. Hoje nós gastamos de 600 a 700 mil. Então, assim, essa economicidade, com o orçamento que nós temos e o plano de trabalho, é possível transformar o Detran. Basta que o Estado tenha condições, eu digo, não depende apenas de nós, depende de toda uma estrutura estatal. Porque o Estado ele libera proporcionalmente a cada órgão que o integra aqueles recursos necessários para ele poder desenvolver suas atividades. Então a gente não pode pensar no Detran como um órgão autônomo. Mesmo sendo uma autarquia, ele está dentro de um complexo de órgãos que tem que funcionar todos ao mesmo tempo. Nenhum deles pode parar. Roger, com relação às autoescolas aqui no estado, o Detran, como que o Detran está cuidando e fiscalizando o trabalho dessas autoescolas aqui em Mato Grosso? No Mato Grosso são quase 400 empresas, são centros de formação de condutores. Nós conseguimos fiscalizar no ano de 2015 60% delas, 60%. Dessas fiscalizadas, só para se ter uma ideia, nós fizemos 420 ações de fiscalização em torno disso o ano passado. Nós tivemos só de autoescolas, quase 60 autoescolas suspensas preventivamente. Nós estamos tendo descredenciamento de centros de formação de condutores que não seguiam a regra. Então, existiam várias irregularidades administrativas, desde um controle de aula, números de alunos em sala de aula, se ele estava assistindo a aula, se ele não estava, o controle desses documentos, os certificados, os livros, ata, tudo. Não havia isso, eram poucas empresas credenciadas que cumpriam com as regras do Detran. Hoje não. Hoje nós estamos, além de estar punindo, fiscalizando e punindo as irregulares, nós encontramos também empresas que atuavam dentro da ilegalidade. É um passo além.
Então hoje se exige, por exemplo, 25 horas aula para determinada categoria, e eles ministravam 5 aulas, 10 aulas, 8. E a pessoa, o usuário, pagava pelas 25, fazia menos aulas, chegava despreparado para a prova prática e era reprovado. Retornava à autoescola. Então muitos usuários estão nós estamos montando, nós temos um núcleo de inteligência dentro do Detran hoje, que faz o mapeamento e o controle. Nós temos uma ouvidoria muito atuante. A ouvidoria não era atuante quase nada, ela praticamente parada dentro do Detran. A unidade setorial de controle interno era um órgão praticamente escanteado, hoje é extremamente operante. Ouvidoria, unidade setorial de controle interno, tudo que é relacionado à fiscalização interna de servidores e a externa de credenciados foi otimizado e houve investimento. Nós disponibilizamos valores pré-diários para que haja as viagens. A comissão de ética hoje viaja no estado todo para apurar irregularidades. Tudo que entra hoje dentro do Detran é tratado. Seja uma denúncia via ouvidoria, seja uma denúncia via a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, seja na Unidade Setorial de Controle Interno. Qualquer unidade do Detran que entre uma informação de uma irregularidade ou de uma ilegalidade, ela é controlada. Okay. Qual que é o diferencial disso? Hoje nós temos um apoio muito grande da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso. Nós efetuamos 54 prisões em flagrante em 2015. 54 prisões. Em 10 anos de Detran não houveram 54 prisões. Nós fizemos isso. E Roger, com relação, já para a gente finalizar a nossa entrevista, com relação ao leilão, vai ter um leilão agora até para desafogar aquele pátio ali, que quem passa pelo Detran se surpreende e fica mesmo, né, assusta aquela quantidade de veículos tomando conta ali dos espaços. Vai ter um leilão agora. Um leilão de inservível, de sucata. Nós estamos agora, queremos regras novas do leilão. Hoje nós exigimos que tenha 2 prensas. Nós faremos o interior do estado, porque mais colapsado que a sede é o interior do estado. Nós temos unidade como Castros que tem 4 veículos, um em cima do outro, sucatas, né? Em áreas que há acúmulo de água, tanto que nós estamos fazendo um intenso trabalho em todas as unidades do Detran de combate a esses focos de larvas de mosquito. Ao ponto de nós termos desses veículos que são sucatas, já nós estamos furando os assoalhos, cobrindo com lona, para evitar que haja acúmulo de água. E com essa prensagem que nós objetivamos atingir 20 mil veículos, nós temos condições, primeiro, de limpar os pátios, proporcionar uma fiscalização por parte da Polícia Militar ou dos órgãos municipais de trânsito para poder trazer esses veículos irregulares para dentro dos pátios para que as pessoas regularizem. Porque a questão não é só arrecadatória, muito pelo contrário. O primeiro viés que nós temos é a segurança. As pessoas morrem no trânsito. Veículos sem qualquer condição de trafegabilidade estão circulando nas nossas vias. Pessoas embriagadas estão conduzindo veículos, aí vem a Operação Lei Seca. Então nós estamos combatendo em todos os ramos e esferas de atuação do trânsito, levando a educação para o trânsito nas escolas, unidades. Agora nós vamos fazer um trabalho com os índios, nós levaremos as tribos, nós estaremos capacitando educadores de tribos indígenas para que eles levem informações de trânsito para dentro das tribos. Por quê? Porque eles estão morrendo, porque eles têm motos e carros dentro das aldeias. E lá eles não têm regras de trânsito. Então nós vamos levar esse conhecimento para eles. Então limpeza de pátio, educação, segurança, melhora no atendimento, investimento em infraestrutura. Só que às vezes a gente se depara com algumas dificuldades, como por exemplo, nós começamos falando da infraestrutura, né? Nós abrimos 2 processos licitatórios, um para Barra do Garças, outro para Sinop, carga pesada, e o ano passado foi deserto. Estamos reiniciando novamente. Nós pretendemos fazer pelo menos de 10 a 20 processos licitatórios de reestruturação de unidades, seja de reforma ou de construção. Se continuar sendo desertos, obviamente que nós não teremos condições de reformar e de construir, porque as empresas não estão vindo participar de processos licitatórios, infelizmente. Mas nós acreditamos que isso vai ocorrer. E eu estou à disposição, já está finalizando, né? Já estamos. E assim, gostaria de agradecer vocês pela oportunidade e colocar o Detran à disposição. O Detran hoje, ele é um órgão aberto. A minha sala, ela fica aberta o dia todo. Eu não faço reunião com a porta fechada. E assim, todos os setores do Detran estão abertos para qualquer órgão de controle, mas acima de tudo, está aberto para qualquer cidadão que quiser lá falar, eu quero saber desse contrato, eu quero ter conhecimento disso aqui que está acontecendo dentro do Detran, eu quero saber como é que funciona o leilão, por que está sendo feito assim, a vistoria privada, o credenciamento.
Nós abrimos as portas do Detran a partir do dia 2 de janeiro de 2015. E elas permanecerão abertas para qualquer cidadão que queira fiscalizar, controlar, ter conhecimento, porque o Detran agora ele se tornou um órgão cidadão. Muito bem, nós agradecemos esses esclarecimentos, também a presença do senhor aqui no RDTV e agradecemos também a sua companhia durante essa entrevista. Pedimos sempre para você acessar rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.